Segunda-feira, 24 de outubro, o RF News já está no ar para todo o Brasil. E veja os destaques da edição de hoje. Pais são presos por torturar criança. Não tem explicação, né? Homem é suspeito de manter próprio filho em cárcere por 17 anos. Não, isso é tudo mentira. Policial militar mata a namorada por ciúmes. Candidato à prefeitura de Guarulhos é investigado pelo Ministério Público. Mulher com bens bloqueados fez doações à campanha. E as dicas para se salvar da recuperação escolar. Vamos se concentrar em estudar. Ao vivo, no RF News. Nós abrimos essa edição com um caso chocante. Pais de uma garota foram presos por tortura. A menina foi encontrada com várias marcas de agressão pelo corpo e até queimaduras de cigarro. No bairro onde o casal mora, em Santo André, na região do ABC Paulista, os vizinhos estão chocados. Isso de entender o porquê, né? A gente não, até hoje, a gente está chocado sem saber o que aconteceu, porque não tem explicação, né? Uma coisa assim fora do comum, fora de lógica. A gente ficou chocada. Ninguém imaginava que por trás deste portão, um bebê de 4 meses era submetido à tortura. As agressões foram descobertas depois que os pais levaram a criança para o pronto-socorro. Ao examinar a menina, os médicos suspeitaram dos ferimentos e avisaram a polícia. As investigações revelaram que a violência contra o bebê era diária e já ocorria há tempos. Verifiquei que a criança tinha várias agressões, inclusive agressões antigas, já braço quebrado, pé quebrado, marcas de cigarro. O casal alegou que a menina se feriu ao cair da banheira, mas a versão não era compatível com as marcas no corpo da criança encontradas pelos médicos. Os pais, Igor do Amaral Dias e Bárbara dos Santos Oliveira, foram presos em flagrante por crime de tortura, que é inafiançável. Familiares do casal estiveram na delegacia, mas não quiseram gravar entrevista. O bebê está na UTI, não corre risco de morrer, mas precisa de cuidados. Os pais, que são jovens, né? Um tem 20, outro tem 18 anos, mas demonstraram muita frieza. Vizinhos que conheceram Igor ficaram surpresos com o envolvimento dele nas agressões à própria filha. Estudou com meu filho, né? Os dois conviveram muito tempo junto, bem dizer, cresceram junto. Sempre ia na minha casa, frequentava a minha casa quando era mais pequeno. Nunca teve problema assim para dizer, a gente vê que tem algum distúrbio, alguma coisa. Nunca tive que falar nada dele. Um excelente menino, de cumprimentar, muito educado, de falar oi, de pedir licença para entrar. Era um menino que não saía muito de casa, ele era quieto, tal, mas nunca imaginei que ele fazia isso com uma criança. O que todos estranharam é que a mãe não permitia que ninguém visse o bebê e o casal não saía na rua com a criança. Eu sei que ela estava grávida, mas desde que ela ganhou o nenê, nunca tinha visto ela com o nenê. Nunca tinha visto nem ela, nem ele. Às vezes eu via ele passando ela, mas o neném nunca tinha visto. A gente não via eles na rua. Até eu só vi no dia que saiu mesmo, que a polícia veio buscar, eu vi ali da minha laje. É difícil de acreditar. Difícil de acreditar mesmo. Infelizmente começamos com esse caso absurdo. Por que colocar filho no mundo para fazer isso? Espero que continuem presos e a criança consiga agora, esse bebê consiga a partir de agora receber mais amor. E um pai é suspeito de trancar o filho em casa por 17 anos. É isso mesmo, olha esse outro absurdo. Na frente da casa, onde Armando foi encontrado, moradores estavam revoltados. A família manteve ele em cárcere privado 17 anos na casa? Manteve, que ele foi achado debaixo do porão, preso, todo atrofiado. Armando desapareceu do bairro quando tinha 17 anos e nunca mais foi visto. Mas ele nunca foi esquecido por aqui. Perguntavam. Cadê o Armando? Eles justificavam que ele estava no Nordeste, trabalhando. O pai dele falava isso, o pai, a madrasta e o filho da madrasta. Segundo os vizinhos, Amâncio decidiu trancar o filho porque ele usava drogas. Estou com a consciência livre. Manteve o seu filho preso de 17 maneira anos. alguma. 2 milhões você está ficando louco. E aquela história que o senhor teria falado para um vizinho que ia trancar o seu filho no porão porque estava usando drogas? Não, isso aí não. 17 anos atrás. Não, isso é tudo mentira. Mentira, é mentira, nunca. Eu vou fazer isso com o filho? As dúvidas com relação ao pai só aumentam por aqui. A gente vai mostrar o local onde o Armando, né, estava. Deixa eu entrar aqui, ó. O cheiro tá muito forte, né? A perícia já
teve aqui na casa, né? Os policiais já tiveram aqui, ó. Deixa eu até... Olha, eu vou te falar uma coisa. É insuportável o cheiro. Insuportável. Você vê que é um colchãozinho simples, tá muito sujo. O que realmente chama atenção, além de toda a história, é porque tudo está trancado, tudo está pregado. Do lado de dentro da porta não tem trinco. E aqui, ó, também onde teria que ter uma janela, tá fechado com os parafusos, não abre. E na parte de fora está assim, ó, tudo pregado. Quem fica do lado de dentro desse quarto realmente fica isolado do mundo. E a porta está quebrada porque a polícia bateu o pé na porta, estourou a porta e entrou. Porque aqui, gente, havia uma denúncia de tráfico de drogas nesse bairro. Só que a denúncia era na casa do lado, isso? Era na casa do lado, só que a polícia entrou na casa errada. O policial entra e se depara com o Armando deitado, com o cabelo comprido, as unhas... Comprido, as unhas grandes, barba, todo defecado. Quando o SAMU veio buscar ele, não aguentou, colocaram máscara para tirar ele daqui, cara. Não pode, moço, eu conheci ele, vivia no meu bar. Esse velho trancou o rapaz. É 18 anos aí dentro, trancado, que nem um cachorro, ele saiu igual um macaquinho. Ele tá lá no Hospital do Pimenta, todo atrofiado, em situação precária. Olha a situação do rapaz, outro caso absurdo, e o que a gente espera é que esse pai pague pelo que fez. De volta com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 14 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até a 1h da tarde. E voltamos com uma cena chocante. Acompanhe as imagens. Olha só que absurdo. Esse homem aí aparece agredindo um cachorro com um pedaço de madeira. Que horror. Até difícil ver essa cena, né? Foi uma vizinha que fez as imagens justamente para denunciar essa situação. E nós esperamos, no mínimo, uma resposta das autoridades. Bom, você quer sugerir uma pauta para a produção do RF News, enviar uma reclamação ou um flagra interessante? Então anota o nosso WhatsApp, 1997414-8550. Vou repetir, 1997414-8550. Você pode também tirar a sua foto agora, enquanto assiste o RF News, nos enviar no aplicativo. Na sexta-feira tem o quadro Você aqui no RF News. Não esquece de mandar o seu nome e também a cidade. No litoral de São Paulo, um cliente foi baleado durante um assalto. Esses bandidos ainda estão foragidos. 2 rapazes passam e decidem voltar. Estão armados. No meio da confusão, um terceiro assaltante aparece. De repente, atrás do poste, vítima e bandido parecem brigar, até que um deles cai gravemente ferido. O baleado é o autônomo Marcos Antônio Alves de Carvalho, de 49 anos. Quando ele estava voltando para casa, caminhando justamente por essa calçada, ele encontrou aqui nessa esquina 2 amigos. O bar já estava fechando. Mesmo assim, Marcos decidiu parar para tomar uma cerveja e conversar um pouco com os amigos. Foi nesse momento que chegaram os criminosos e, segundo as testemunhas, anunciaram um assalto. Os assaltantes teriam obrigado todos a entrar no bar, mas como Marcos se recusou, ele acabou baleado e caiu bem ali na rua. Câmeras de dentro do bar também flagraram a ação e ajudam a entender melhor como tudo aconteceu. Primeiro entra uma das vítimas com a blusa levantada. Ele é o segurança do bar, mostra que está desarmado. Em seguida entra um dos bandidos. Ele puxa a outra vítima que cai. O assaltante, que chegou depois, fecha a porta do bar. Eles escutam o tiro e quando levantam a porta, Marcos já está caído. O trio foge sem levar nada. Essas imagens reforçam a suspeita da polícia de que os criminosos, que ainda não foram presos, queriam o dinheiro do bar. E para não chamar atenção, obrigaram todos a entrar no comércio. Como Marcos se afastou, virou o alvo. Violência e mais violência. Em Osasco, 2 amigas foram baleadas também durante a ação de criminosos. Uma delas era esposa de um guarda civil. Era quase meia-noite quando as 2 amigas foram abordadas por bandidos nesta rua de Osasco, na Grande São Paulo. Ana Paula, de 41 anos, esposa de um guarda municipal, dirigia o carro. A amiga dela, Adriana, de 42, estava no banco do passageiro. As vítimas foram abordadas por 2 homens que se aproximaram em uma moto.
Eles ordenaram que elas entregassem os celulares. E durante o assalto, um deles começou a atirar. A mulher do guarda levou um tiro no cotovelo. Adriana também foi atingida e morreu. Os bandidos ainda não foram localizados, mas o que a polícia sabe até agora é que a moto que eles usaram durante o crime tinha sido roubada em Santo André, no ABC Paulista. Ana Paula recebeu atendimento neste pronto-socorro. Em depoimento, ela disse que a Adriana teria se negado a entregar o celular ao bandido, dizendo que já teria sido assaltada há pouco tempo. E esse teria sido o motivo dos disparos. Os ladrões fugiram levando a carteira de identidade de Ana Paula. Adriana foi velada em Osasco. O corpo dela será cremado na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Sobre um mistério no interior de São Paulo. Tudo começou com o corpo de uma jovem que foi encontrado em uma estrada entre as cidades de Hortolândia e Sumaré. Depois de uma semana sem notícias da filha, Anne, de 17 anos, Simone foi chamada ao IML. Foi uma crueldade sem tamanho. A estrada de terra fica a cerca de 30 quilômetros do bairro em que Anne esteve na noite em que desapareceu. A região pertence ao município de Sumaré, vizinho a Hortolândia, cidade em que Anne morava. O acesso não é fácil. A estrada é cheia de buracos. O lugar é vazio, apenas rodeado de vegetações e muita poeira. Quem passa de carro por aqui dificilmente consegue ver o que tem nesta vala que fica na beira da estrada. Tudo indica que quem deixou o corpo no local sabia que seria difícil encontrá-lo. Segundo os peritos, o corpo da jovem estava exatamente aqui. Ela estava deitada de bruços e vestida. Na delegacia, além de parentes, pessoas que estavam com Anne naquele dia foram ouvidas. Por volta das 8 horas da noite, Anne voltou para casa acompanhada da amiga. Era a primeira vez que Jaqueline vinha até a casa de Anne, já que as duas se conheceram durante as festas que a adolescente estava frequentando. Segundo a mãe, as duas jantaram. Depois, Anne disse que iria novamente sair de casa. Desta vez, iria para a casa de Jaqueline. Anne colocou uma blusa de moletom preta, pegou o celular, a identidade e daqui elas foram embora. O trajeto feito por elas ainda esconde um grande mistério. Tanto Jaqueline quanto o ex-namorado de Anne dão uma versão diferente para o rumo que a adolescente tomou depois de sair de casa. Na versão da amiga, assim que elas saíram da casa de Anne, vieram aqui em direção à casa de Jaqueline. Mas, no meio do caminho, Anne teria desistido e disse que iria para a casa do ex-namorado. Jaqueline não quis acompanhá-la e veio para casa sozinha. Depois disso, não teve mais notícias de Anne. Me levou até 45 e falou assim, vou lá, amiga, vou para casa do Lucas. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente se despediu e ela foi para casa dele. Já o ex-namorado conta uma versão em que os horários não batem. Ele confirma que Anne esteve na porta de casa chamando por ele, mas ele não quis atender. Ele conta que ela ficou no local por cerca de meia hora. Como ele não saiu, ela foi embora. Testemunhas contam que Jaqueline esteve ao lado de Anne o tempo todo. Ela desmente. Eu acho que não tem por que ficar falando. Porque se eu tava em casa, se eu fui lá, como que pode ser os dois a mesma coisa? Não tem como. Os outros falam, o povo fala demais. Todos os depoimentos serão confrontados pela polícia. Eu sei que eu tenho que ter força, porque eu tenho que continuar, eu tenho que correr atrás até que eu descubra quem fez isso com a minha filha. De volta ao vivo com o RF News, 12 horas e 31 minutos. Um policial militar matou a própria namorada por ciúmes. Após cometer o crime, ele tirou a própria vida. O policial militar Wellington Aparecido, de 23 anos, matou a namorada Mariana Damasceno, de 22, depois de uma discussão. Tudo aconteceu durante um churrasco nesta chácara, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Eles estavam comemorando que Mariana se formaria esse ano na faculdade de Direito, mas o casal se desentendeu por ciúme. Mariana e Wellington chegaram aqui na chácara por volta de 2 horas da tarde, local onde a festa acontecia. Segundo as pessoas que lá estavam, o casal brigou por diversas vezes durante a tarde. E no início da noite, já descontrolado, o policial militar pegou a arma, matou a namorada e depois se matou. Os dois estavam juntos há 3 anos. No velório, a família e os amigos preferiram não falar com a imprensa. O corpo da estudante de Direito
foi enterrado na mesma cidade onde o crime aconteceu. Já o corpo do policial militar foi levado para a cidade de Arantina, Minas Gerais, onde os pais dele moram. A arma usada no crime foi uma pistola .40, a mesma que ele usava na corporação. O Wellington já fez parte da Força Aérea. Mariana tinha planos para o próximo ano. Sonhava em terminar a faculdade e abrir o próprio escritório de advocacia. O pai dela também era policial da cidade. Testemunhas já foram ouvidas pela polícia. A pistola usada no crime foi apreendida. Que jovem linda. Eu tô cansada de mostrar tantos casos passionais que chocam e nos deixam tristes. E um idoso preso há 4 dias por suspeita de matar a mulher a facadas dentro de casa em Brodowski, no interior de São Paulo, foi solto após uma reviravolta no caso. Uma mulher procurou a Polícia Civil dizendo que o filho de 16 anos confessou o crime a ela. É esse adolescente que entra na viatura que mudou o rumo da história. Aqui ele sai do fórum acompanhado de investigadores. Ele confessa ter matado a idosa para roubar. Eu cheguei em casa e fui perguntar por que tinha chegado a essa conclusão que tinha sido ele. Aí ele falou, porque foi ele mesmo. Mas era para continuar falando que ele estava dormindo. Eu pedi para ele falar, pelo amor de Deus, que ele estava mentindo, que ele estava brincando. Ele falou, não, eu tô falando a verdade, foi eu que matei. Porque ele ia roubar a casa. Aí, como a senhora viu ele, foi pro lado dele, ele foi para cima da senhora. O crime pode ter levado para a cadeia um inocente. O idoso de 78 anos, marido da aposentada. Francisca André de Jesus, de 76 anos, foi encontrada morta dentro de casa. No dia, o delegado afirmou que o suspeito de assassinar a mulher era o esposo. Não havia sinal de arrombamento e também não havia sinal de entrada ou saída de alguém estranho na residência. Tudo indica que tenha sido ele mesmo. Só que agora o delegado diz que o rumo da investigação mudou. Agora, né, até com a divulgação da prisão do seu Pedro, surgiu esse adolescente, né? E amigos e familiares estão afirmando que ele teria admitido ser o autor do crime. Então, cabe a nós agora investigarmos. Depois da confissão do adolescente, a família abriu as portas da residência que o casal de idosos vivia. Um quintal bem extenso, e foi exatamente aqui que a idosa foi encontrada caída pelo marido. No chão ainda o chinelo que ela usava. Foi esse cenário encontrado pela família. No chão, marcas de pegadas, e foi isso que levou a polícia a suspeitar que seria o marido assassino, porque as marcas eram muito parecidas com o chinelo que o aposentado usava. Só que o que chamou a atenção da família foi o fato dessas marcas também serem encontradas aqui, nessa parede. A casa ao lado está vazia. O casal estava junto havia 60 anos. O filho mais novo nunca acreditou que o pai tivesse matado a mãe. E agora quer justiça. Eu duro um pai preso inocente, né? Fui ver ele na cela aqui, tá que nem um bicho na cela, entendeu? Isso aí matou a gente, entendeu? E saiu foto dele para as redes sociais, entendeu? E a gente vai entrar com processo contra o Estado por isso também. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 42 minutos. E eu volto com uma pergunta para você. Você curte o programa? Eu espero que sim. Está sentado no sofá com o celular na mão? Então abre o aplicativo do Facebook para curtir a nossa página. facebook.com/RFNews Rede Família, ou coloque em busca RF News Rede Família. Vai aparecer exatamente como está aqui. Basta clicar em curtir. Todo dia tem conteúdo exclusivo para você. Nós postamos diariamente. Aí você pode compartilhar, comentar, curtir, enviar a sua mensagem com a sua foto aí para participar do quadro Você aqui no RF News. Claro, estou esperando a sua participação. Agora olha essa, a esposa do candidato à prefeitura de Guarulhos, Eli Corrêa, teria feito doações à campanha dele. O problema é que ele está com os bens bloqueados pela justiça. Eli Corrêa Filho é candidato à prefeitura de Guarulhos pelo Democratas. Ele teria distribuído camisetas aos eleitores e feito campanha paga na internet.
Eli Correia Filho também deve ser investigado por participação em inauguração de obra pública durante o período eleitoral. Se condenado, ele terá de pagar multa e a candidatura cassada. A ação foi registrada no cartório eleitoral de Guarulhos. Essa denúncia contra Eli Correia Filho chegou a ser questionada pelo também candidato à prefeitura, Guti, do PSB, durante o debate realizado pela Record News. Eli Correia Filho também deve explicar na justiça uma doação de R$156 mil para a campanha, feita pela esposa dele, que estaria com bens bloqueados. Essa doação foi divulgada pela imprensa. Em nota, Eli Correia Filho informou que não foi comunicado de nenhuma ação contra ele e que aguarda ser informado para apresentar defesa. Sobre a doação feita pela esposa dele, o candidato disse que foram recursos que entraram na conta depois do bloqueio. Energia fotovoltaica. Já ouviu falar? É energia obtida por meio da luz do sol. Pois é, e muitos empresários aí dizem que esse método é mais econômico. Então já pensou a redução na conta de luz das prefeituras caso esse sistema fosse instalado? A repórter Graziela Félix foi conhecer essa tecnologia. Imagina só a maravilha que seria se não tivéssemos mais que pagar conta de energia elétrica. Pode até parecer impossível, né? Mas tudo leva a crer que isso pode ocorrer nos próximos anos. Isso porque a geração de energia fotovoltaica, mais conhecida como energia solar, está se tornando uma tendência. Esse sistema já é bastante utilizado fora do Brasil. Já existe incentivos, até decretos, né, do próprio governo alemão, por exemplo, que até 2030 toda a frota de veículos deve ter o sistema de combustível substituído. Em Dubai, investimento pesado em placas solares para geração fotovoltaica de energia elétrica. Para substituir a energia elétrica pela solar, é preciso de um inversor, uma caixa de proteção e placas solares. Em uma residência com 4 pessoas, por exemplo, o investimento seria em torno de R$15 mil iniciais. As placas geram energia em corrente contínua, passa por um dispositivo de proteção e que alimenta um equipamento que é o inversor de frequência. Esse inversor transforma a energia elétrica das placas em corrente contínua para energia elétrica em corrente alternada. Na rede elétrica, ela pode ser consumida tanto pelo local quanto compartilhada com a concessionária de energia elétrica. Além da economia, o uso da energia solar traz uma série de vantagens, principalmente para o meio ambiente. Essa é a maior consciência. Questão ambiental, porque para nós agora, para os filhos, para os netos, né? E o mundo está precisando exatamente desta consciência. Se não faz sol, se a gente enfrenta um grande período de chuva, como é que faz? A gente tem apagão? Tá. Vamos, essa parte é muito interessante de esclarecer a população, porque assim, as placas, como o próprio nome tem, são fotovoltaicas. Então, o que acontece? Elas são alimentadas ou geram energia através da luminosidade ou da irradiação solar. Aqui em Campinas, além deste ponto, outras 5 praças públicas já utilizam um sistema de energia fotovoltaica. No Brasil, um avanço. Há um projeto de lei em discussão no Senado que prevê a utilização do Fundo de Garantia para a aquisição de equipamentos de geração de energia solar. A substituição da energia elétrica pela solar seria uma alternativa para os municípios enxugarem gastos. Veja só. Hoje, a cidade de Limeira gasta com iluminação pública cerca de R$845 mil por mês. Se utilizasse a energia solar, a economia seria em torno de 90% e o custo mensal sairia menos de R$100 por mês. Este cálculo que você viu com as informações referentes à Limeira também seria feito com os dados aqui de Campinas. Mas nós entramos em contato com a prefeitura e fomos informados que todas as informações referentes à iluminação pública não poderiam ser divulgadas em virtude de uma licitação que está suspensa. Portanto, os números não seriam reais. Foi pedido ainda que tivéssemos paciência e que esses números seriam divulgados até o final do ano. Com a instalação de postes de iluminação pública fotovoltaicas, com lâmpadas de LED, que tem uma durabilidade muito maior, a gente pode ter uma amortização aí até de 90%. É interessantíssimo o projeto, mas o sistema ainda é inviável economicamente. O custo para a instalação ainda é caro, né?
Voltamos com o RF News e você vai saber o destino do lixo de algumas feiras em São Paulo. É que um projeto pega esse material para transformar em adubo. Pastelzinho de feira. Legumes e verduras fresquinhos indo para a despensa de casa. É difícil imaginar o motivo, mas as feiras livres das zonas norte e oeste de São Paulo têm tudo a ver com as praças da região da Lapa. Ai, não sei responder isso mesmo. Não tenho ideia, com o parque da região não sei. Desculpa, mas não vejo essa relação. Verduras, frutas e legumes bonitos ficam, mas os mais estragados vão para os sacos de lixo e depois para esse caminhão. Este material é bem diferente do lixo comum. Tudo vai ser transformado em adubo para plantas. A iniciativa ajuda a combater o desperdício que tanto incomodava a Adeli. Nossa, eu acho um absurdo. Tava indo tudo pro lixo e essas folhas todas servem para fazer comida. E se eu disser que tudo aquilo ali que a senhora estava com dó que estavam recolhendo vai virar realmente adubo no final? Ah, agora sim, aí sim, precisa fazer isso, realmente. E aqui é um adubo diferenciado. O adubo, inclusive, volta para os próprios feirantes nestes pacotinhos. Eu particularmente adoro planta, tenho em casa, salsinha, cebolinha, levo daqui e esses adubos faz bem para a planta. Da feira, tudo vem parar aqui, nesse monte. Este é o pátio de compostagem. Aqui todo o material orgânico é colocado em camadas nestas fileiras, junto com podas de árvores trituradas e palha. Só que esse adubo só vai ficar pronto daqui 120 dias. Os grandes agentes desse método de compostagem são micro-organismos e bactérias e fungos. Então são seres microscópicos que comem literalmente todo esse resíduo que a gente despreza. Se torna uma matéria rica para o solo. Riquíssima. Além de fornecer nutrientes essenciais para as plantas, esse composto orgânico ele promove a recuperação do solo, de solos degradados também. O gestor ambiental explica que esse projeto também é importante porque esse tipo de lixo em aterros normais costumam causar problemas. O resíduo orgânico ele é o vilão dos aterros, né? Quando o resíduo orgânico vai para o aterro e é misturado com pilha, com outros elementos químicos, ele gera o churume tóxico, ele gera o gás metano, o gás sulfídrico, que são poluentes da atmosfera altamente impactantes para o meio ambiente. Então essa é uma alternativa que retém esse resíduo orgânico na região onde ele foi produzido e, além do mais, gera um composto orgânico de ótima qualidade que volta para a terra como um benefício. Para comprovar que o adubo funciona, eles fizeram até uma horta orgânica no pátio. Segundo a prefeitura, o projeto já atende 52 feiras livres em São Paulo. Reaproveita mais de 50 toneladas de frutas, verduras e legumes toda semana. A ideia é que até o final de 2017, depois de um investimento de quase 6 milhões de reais, as 900 feiras da capital façam a separação dos alimentos para a compostagem. Menos lixo nos aterros comuns e mais vida pela cidade. Bela iniciativa. Mudando de assunto, você é estudante? Corre o risco de ficar de recuperação no final do ano? E você é pai? Sabe como ajudar o seu filho ou sua filha? Saiba que ainda dá tempo de reverter essa situação. Preste atenção nas dicas. É a hora do tudo ou nada. A gente tem que começar a focar mais porque precisa passar de ano, né? É que aquelas notas abaixo da média pesam demais e o risco de reprovação aumenta. Esse ano tá caindo a ficha que é o último e começa a ser mais séria a coisa. Tem vestibular e tal, aí é bem difícil. Tem dificuldade. O ano todo, O né? ano todo. A Sabrina está no primeiro ano do ensino médio, um período de transição em que a dificuldade é maior mesmo. A gente procura ajudá-la na apostila mesmo, né? Mas chegou uma fase que nem você às vezes consegue ler a matéria, né? Não consigo. Tem um pouco de dificuldade em relação ao material também. Carla é coordenadora pedagógica de uma escola e está acostumada a lidar com a situação. Por isso, aí vão alguns conselhos para os pais. Restrinja as atividades e incentive o estudo. Orientar
você vai ter que deixar um pouco, né, outras coisas de lado, celular, e vamos se concentrar em estudar, nem que seja 1 hora. Procure a ajuda de quem domina a matéria. Dá para a gente colocar um amigo que ele tem afinidade, que entende da matéria para dar um suporte para ele? Dá, né? Dá para ele ir num professor particular que vai dar um atendimento individualizado naquele momento para o aluno? Também. E não adianta brigar. Nesse momento eu acho que a gente tem que ser mais pontual e entender a emergência da situação, né? E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e uma semana iluminada de muita felicidade. Eu volto amanhã.